profissional e, né, e interesse, muita paixão, continuar e aí chegar onde eu estou falando com você agora, que é publicando livros. Há 5 anos eu recebi um convite de uma editora, achei que era mentira, era fake. Acabei indo para São Paulo a convite deles para fazer uma reunião e saí de lá com o contrato do primeiro livro e achei isso assim. Eu ainda trabalhava com propaganda, achei isso ainda meio desproporcional na minha vida. Porque eu E comecei a qual é o pensar, uai, nome? mas. Hã? Qual é o nome do primeiro livro? Aí eu fiz o É Cada Coisa Que Escrevo Só Para Dizer Que Te Amo, que é o livro azul. Peraí, deixa eu ser mais. Não, eu preciso dizer que eu já fiz algumas tentativas com esse livro. É o livro que eu mais li, né? Quando eu comprei esse livro, eu Aham. adquiri esse livro. Quando chegou, né, eu lembro quando lançou esse, coisa linda. Quando chegou, você teve a inauguração, você fez um lançamento no Goiânia Shopping. Você fez uma dedicatória super bonita. E eu deixei esse livro no carro. Aí um dia uma Aham. amiga falou dele e falou, eu te empresto. Deve estar até aí, a Brenda, filha da Rose. E aí ela sempre, eu te empresto, eu emprestei para ela. Nunca mais eu consegui pegar de volta, não por ela. Ela falou várias vezes, ele o seu livro, mas não consegui sair. Então acabou ficando. Aí eu peguei e comprei outro, deixei no carro. Alguém entrou, algum dia eu dei carona Bom para alguém. sinal. Bom É sinal. interessante. Foi bom, Ó, porque uma dica aí para deixar nos Ubers, tá, gente? Fazer é uma. o único que eu não tenho, né? Eu tenho os. E eu fui pegar aí, obrigado, depois você manda ele para mim. Eu fui pegar ali as notas e falei, nossa, é mesmo, cada coisa que escreva eu não tenho. E os outros Foto. têm. Mas é porque os outros eu não deixei no carro. Deixa em casa, é mais seguro. Tá aqui Mas guardado. é legal falar isso, que é o livro mais querido até hoje, é o livro que mais vende, assim, né? Continua no mercado e o pessoal mais replica. E foi bem legal. Esse livro me abriu muita porta e começou a abrir a possibilidade de eu virar escritor profissional. Foi esse livro, assim. Eu fiquei um ano, aí eu recebi muito convite para viajar, participar de feiras literárias e comecei a viver isso, sabe? Assim, uma certa Uhum. carreira literária, mas ainda não era. Aí quando eu fui convidado para fazer o segundo, nós conversamos sobre o segundo, comecei a pensar sobre isso. Pô, agora então tá ficando sério, como é que será que é para viver de escrita? Mas sempre fui muito cuidadoso, muito responsável economicamente, financeiramente responsável. Fui guardando uma grana que eu podia guardar, e imaginando isso, e aí de repente, depois do segundo, viajando muito, recebendo muito convite para E participar no desses começo você debates. também trabalhava numa agência, junto com a escrita, né? Você não Trabalhava, conseguia então me isso. mantia com esse dinheiro. A escrita não pagava minhas contas. E aí, quando eu consegui vislumbrar uma possibilidade de viver de escrita, de certa forma, eu comecei a desenhar isso, então foi muito responsável, foi muito organizado, digamos assim. Porque muita gente quer viver da escrita hoje, ou quer ser escritor, pensando só em viver disso como se isso fosse uma coisa muito simples. É muito complexo, é muito difícil, financeiramente continua sendo difícil, né? É uma carreira difícil, estamos falando de cultura e de arte, mas eu aprendi a trabalhar com isso, né? Aprendi a fazer disso o meu trabalho com responsabilidade, sem modificar o que eu fazia, o final, que é a poesia, o texto, mas aprendi a ser um empresário, digamos assim, da minha arte, né? A vender. Então fui pensando em produtos, e aí fiz o terceiro livro, que é esse livrinho de poesia, esse foi independente. Com marca, Esse aqui né? com marca, mas antes veio o Telegrama, né? Eu mostrei o Telegrama daqui. E aí eu fiz o Dois Avessos com o Maca, um amigo. Esse foi independente. E aí fui viver algumas histórias e outra história me trouxe, estou resumindo bastante, me trouxe para o Amores ao Sol, que foi o meu primeiro livro que não era de poesia, que é um romance, uma ficção. É uma história longa, né? Que baseado Aham. numa viagem que eu fiz pela Espanha, no caminho de Santiago de Compostela. Já Enfim, contei essa história para alguns alunos, eles devem estar lembrando. é um resumo aí de como foi, Sim, mas não, fala a história reforçando do que. Santiago Compostela, assim. Algumas coisas, bem interessante. Mas segue. Legal. Mas é isso, assim, tentando resumir para não ficar falando só eu aqui sobre isso, mas a história da escrita, da profissão escritor, ela é uma história que continua, eu me dedico todos os dias com disciplina, acordo cedo, leio muito, escrevo bastante, erro da mesma quantidade, talvez hoje eu erro muito mais, porque eu produzo muito mais, e Aham. sempre pensando em ideias aí, desenvolvi um curso de escrita, porque as pessoas me pediram, sempre me pedem dicas, né, para escrever melhor. Acabei desenvolvendo, escreva melhor no ano passado, fiz o ano inteiro cursos.
aperfeiçoei ele, transformei ele no Destrava, que eu chamo de Destrava, escrita criativa, para ajudar as pessoas a desenvolver a escrita, que é uma grande dificuldade hoje, né? Porque as pessoas, primeiro, leem pouco e leem mal, e aí precisam da escrita e não conseguem desenvolver. Então esse curso é para isso. E mais do que isso, eu fiz também o segundo curso, que é a oficina de poesia, e aí já é um curso mais voltado para quem já tem o prazer da leitura e quer escrever poesia, né? Então uma oficina de poesia. São os caminhos da escrita, assim. Para eu me manter na escrita, escrevendo livros, eu também tenho que fazer outras coisas. Trabalhar com a escrita em outros lugares, assim, né? Pulverizar um pouco o meu trabalho para que ele consiga sustentar a minha vida e eu continue fazendo isso, né? É muito difícil, mas hoje é bem mais organizado e prazeroso. Eu acho que o interessante observar, e eu sempre peço para que você fale sobre isso, porque não é algo que veio, é algo que surgiu do nada. Existe uma construção histórica em relação ao que você escreve hoje. Né? Não é uma inspiração que vem na hora, que veio um dia tal e começou. Então você começou a construir isso devagar. Quando meus alunos perguntam alguma coisa sobre isso, eu falo, tenha calma, escrevam, registrem. Não sei se você tem disponível aí perto de você um dos seus caderninhos. Eu vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Na minha mesa eu tenho pelo menos 3 cadernos diferentes. Ó. Esse daqui é o caderno que eu anoto. Isso aqui é os meus estudos. Eu estou lendo sobre ficção aqui, escrito de ficção escondida. Já escutei escondido. E aí eu anoto tudo, cara. Eu estou lendo o livro e devorando e fazendo as minhas anotações e já criando história. Esse daqui é um caderno que eu levo para as oficinas, que eu dou no trabalho com o Ministério Público do Trabalho, um trabalho lindo. Aqui tem um outro caderno que eu peguei para anotar sobre o Clube dos Livros, ele está ao contrário aqui. Então, é um outro caderno, tudo escrito, tudo isso aqui é aprendizado para mim, porque toda hora que eu estou escrevendo, eu estou aprendendo. E aqui eu tenho os caderninhos pequenos, ó, que é o caderno que eu produzo as poesias, as historinhas mais... Aqui é a minha inspiração, minha brincadeira, ó, cheio de rasura, tá vendo? Ó? Aqui eu me jogo, todo dia eu pego ele, abro e rabisco mesmo. É uma exercitação, mas aqui já é minha parte mais poética e meus devaneios, minhas brincadeiras. Tudo é exercício, cara. Então, assim, eu escrevo muito, muito mesmo, todos os dias. Toda leitura que eu faço, eu tento produzir algo. E hoje eu uso a escrita como uma ferramenta para eu viver melhor mesmo, sim, né? E potencializar o meu trabalho. É muito legal você mostrar isso e falando assim, agora para mim, falando isso mesmo, assim, eu convivo com você há muito tempo. E a escrita e a leitura são situações que fazem parte do nosso dia a dia. São instrumentos nossos, né? Inclusive para entendimento sobre a realidade e tal. Então todo mundo faz uso dela. Ora um pouco mais, ora um pouco menos, ora de um jeito, ora de outra forma, ora mais elaborada, ora superficial, né? Agora, olhar para essa realidade sua e entender o seu trabalho ajuda a gente a compreender um pouco que isso é técnica. Você precisa escrever. Você precisa ter instrumentos para isso. Qual é o instrumento da escrita? O caderno, ou pode ser o computador. Eu escrevo muito no computador também, esqueci de mostrar ali, mas tem muito texto. Não, se você for mostrar todo lugar que você escreve, daqui a pouco você está escrevendo na parede. Tenho certeza disso. Se faltar material, não duvido que você vai para a parede. Não, fico louco. Pois é. Então, o que é importante para a galera entender, eu acho que é muito bom você ter mostrado isso, é que você trabalha em cima disso, você está escrevendo o tempo todo. Então, eu vejo, por exemplo, na internet, você publica, sei lá, em média, 2 textos por dia, um texto, uma poesia, por exemplo. Depende. Eu escrevo mais do que assim, meus cadernos estão cheios de coisas inéditas, assim, eu publico 2 textos por dia. 2 por dia, mas o que você no dia que eu estou com raiva, eu entrego até... No dia que solta uma MP lá no governo federal, vem 5, 6 textos. À toa. Então, eu acho que é isso que é interessante observar, né? Há um trabalho muito grande por trás disso tudo, né? As pessoas acham que a arte, a escrita, o poeta, ele trabalha num conforto, num comodismo, numa zona muito tranquila, muito pelo contrário. Você fala disso algumas vezes, eu já escutei você falar escondido, eu já escutei escondido, né? Eu não estava no local. As lives que você faz, que você tem uma rotina diária e depois você termina a sua rotina no trabalho, né? Durante a sua rotina, você está ali trabalhando e você faz o quê? Você escreve.
Que é o seu trabalho. Então, chega ao final às 6 horas, depois das 6 horas você faz o quê? Eu vou fazer o meu hobby, as coisas que eu mais gosto, que é ler e escrever, sem dúvida. Eu acho isso É, fantástico, né? é, Porque é a cultura que você vive, é o trabalho teu. Mas, além de tudo, é o que te traz prazer também. Os meninos do primeiro ano lá do Gabriel Isso, a gente vai estudando o que é lazer, o que é o esporte dentro do lazer. E sim. para entender o que é lazer, a gente precisa entender o que é tempo livre, né? E aí uma das coisas, assim, no lazer, uma das características é o prazer pelas coisas. Mas a gente não pode confundir, por exemplo, o meu trabalho de dar aula. Eu adoro dar aula, adoro. Tem dia que é estressante, que eu chego em casa arrasado, acabado, às vezes a Uhum, aula não deveria e tal. Mas é algo que eu tenho prazer, e nem por isso é meu tempo livre, sim. né? É meu tempo com o trabalho. Então você também você coincide isso. O que você faz, que é o que você gosta, e Uhum. de certa forma, um privilégio, mas há uma construção. Não vou dizer que é Sim, claro. isso, mas é uma É um construção. privilégio hoje, né? Digamos assim, se a gente quiser dizer. Mas como é que Mas isso é houve um privilégio? esforço, houve um esforço imenso, houve acesso, mas houve um esforço imenso e a gente precisa reconhecer isso. Uhum, É, e no seu tempo livre você está fazendo isso também. Isso também está num campo de atividades que você faz para o seu lazer, mas claro. que tem a ver com o seu trabalho. Isso é Uhum. ótimo. Se você. Assim, leitura não é só pegar o livro, né? Leitura é atenção, a gente estar atento. Então, se eu saio à rua, claro, não é sempre assim, não é essa coisa paranoica, mas quase sempre. Se eu saio à rua, se eu vou a um parque, se eu faço uma viagem, se eu vou ao cinema, se eu vou aqui na padaria, eu tô lendo, cara. Eu tô lendo o que está acontecendo, eu tô observando, isso tudo é leitura. Se eu vou ver um filme, filme é leitura, né? A gente está lendo uma história, né, de certa forma. Se eu estou escutando uma música que não seja uma música qualquer, assim, né, só para dançar, se for uma música que tem uma letra, eu estou ouvindo essa música, até instrumental, a música instrumental, para mim é muita leitura. Ela me transporta para os lugares. Então, quando eu falo que eu vou fazer o meu prazer, que é ler e escrever, não necessariamente só livros, né? Porque também cansa, é óbvio que cansa. Mas eu descanso lendo outras coisas também. Descanso, gosto muito de filme, cinema, filme. Então eu procuro os filmes diferentes. Eu já tenho isso no meu modus operandi, que é buscar as coisas diferentes que eu sei que vão me incomodar ou vão me provocar sensações diferentes das sensações comuns que os filmes comuns provocam. Eu não estou muito afim delas. Eu estou afim de ser provocado, né? De ver alguma coisa nova, para, de repente, escrever algo novo. Então, é uma busca, é um método chamar de método, um jeito de viver, que é voltado para isso, para ser ativado o tempo todo, provocado, sensibilizado. Eu choro muito, eu me emociono muito, né? Eu me abro muito, mas porque é uma coisa que é importante para mim. E eu gosto, além de tudo, eu gosto. A gente é sentimental, nossa família é sentimental, né? E nós aprendemos Aham. a ser essa manteiga derretida nessa família. Mas isso me ajuda, cara. Hoje eu sei lidar com isso, curtir isso, né? Por mais que seja uma dor, e ainda tirar o proveito de escrever. Então eu passo por um momento ruim, um momento triste, pode ser num relacionamento, pode ser em família. Eu pego o caderno e vou escrever. De repente, a minha dor virou um poema que está num livro. Então, virou um produto vendável, digamos assim, né? Eu só Aham. transformo isso em produtos. Eu consigo hoje fazer isso de um jeito rápido, porque eu trabalhei muito, eu me dedico, você falou, eu estudo. Eu não só leio a literatura, a ficção, como eu leio os livros didáticos, eu leio os livros de redação, de Isso. criatividade. Eu leio outros assuntos que vão me ajudar a ser uma pessoa melhor, livros sobre empatia. Então, assim, é interesse, né, cara? A gente tem que ter interesse. Se tiver interesse, a gente desenvolve as nossas habilidades, assim, em qualquer área, né? Esporte, né? Não só interesse, obviamente que tem a oportunidade, mas a princípio, se nós tivermos oportunidade, mas não tivermos interesse, então isso também não é desenvolvido. Então, para quem não tem muita oportunidade, tentem manter esse interesse assim, para tentar desenvolver um método que caiba dentro dessa vida que você tem, né? Por Aham. mais que seja dura, é importante que a gente, né, se fortaleça de algum jeito. Com ajuda Aham. fica muito mais fácil, mas é importante a gente internalizar isso, que, né, a gente não abdicar muito das coisas que a gente gosta e se a gente gosta muito, se dedicar quando puder, né, da forma que É, puder. com certeza. O pessoal fica mandando mensagem, fica mandando Vamos até uma ver. pergunta, outra, eu não consegui acompanhar algumas. Eu já vi alguns Zés escritos ali, desde pequeno. Eu lembro que a mãe falava assim, não seja um Zé Mané, não seja um Zé Ruela.
E aí eu aprendi a chamar, principalmente que são muitos alunos, e eu não lembro o nome de todo mundo. Então eu acabo Aham. chamando de Zé, Zé, Zezinho, Zezão, Zezona. Ó, Eles tem ficam uma ali, pessoa que falou falar assim, ó. Zé. Ah, Ah, você está falando, essas pessoas têm o brasilino. Interessante como ele é seu irmão e não sabe muito sobre como você é escritor, como é você escritor. Tipo isso, assim, você está falando, fico surpreso com algumas coisas. Mas pô, eu também não sei. Eu sei que o é. Henrique é professor, eu sei que ele dá aula nas escolas, eu sei do engajamento dele, né, nas questões Não, todas mas eu das preciso escolas. dizer que eu também preciso levantar esse suspense aqui, né? Mas eu sei, eu acompanho muito, né, o trabalho do Lucas, né, o seu trabalho, falando para você. Eu acompanho muito, mas principalmente quando você vira a câmera e mostra a sua mesa com todos os instrumentos seus de trabalho, que Ah, para olha lá. você são instrumentos muito grandes, olha lá. É exatamente isso, esse que é o ponto, assim, né? Isso passa um pouco além do que é do Instagram, né? Vai para além disso, para ver o que é o trabalho em si, a produção. Porque a gente vê o produto, né? E Sim. é um produto acessível a todo mundo, que eu acho bacana demais. Agora, quando Uhum. você mostra a mesa do seu trabalho, você fala do tempo, eu acho que ajuda a compreender isso, esse processo de transformação do campo da ideia sua ou da criação, que é um exercício Sim, legal. que você instrumentalizou para isso, que você construiu isso. E aí, já trazendo aquilo que eu estava dizendo. Um aluno, vou até citar ele, o Isaac, nem falei para ele que está aí, não sei nem se ele está por aí. Ele é Uhum. aluno do segundo ano, eu descobri agora. O menino, o Isaac, ele sempre foi um aluno muito ativo, né, na aula de educação física, então é aquele que se joga e vai, né, nas Uhum. vitrines, nas aulas lá fora e tal. E incomodado, então você fica ele inquieto. E aí esses dias ele criou um perfil, cara. E aí eu me lembrei muito de você. Ele criou um perfil no Instagram e o que ele faz? Ele posta ele falando o texto que ele criou. É como se fosse um MCzinho, sabe? Ele Ah, cria um legal. texto muito bacana. E bem politizado. O menino é paulado, o menino é pauleiro. Então Uhum. ele fala. E o que eu achei muito bacana é exatamente isso. Ele está registrando nas redes sociais. Uhum. Na última vez que eu olhei, ele tinha 2 vídeos. Depois eu te encaminho para você até dar uma olhada. Ah, É, legal. eu não me lembro o nome do perfil que ele criou. Se alguém tiver aí lembrar e souber, eu acho que a galera sabe, eles vão escrever aí. Depois você dá uma notada. Então é Tá muito bom. bacana isso, né? Como é que ele faz para registrar isso? Como é que ele vai fazer para desenvolver isso então? Você vê que na escrita Uhum. dele tem muita coisa interessante e de repente ele pode começar a olhar para um lado que ele não olhava. Alguma Sim. coisa? Você Que eu posso dizer? pode colaborar, é? Claro, assim, o que eu mais aprendi no meu processo é que tudo é matéria-prima, tudo é matéria-prima pra gente. Por mais que ele vire, então, por mais que ele goste do rap ou do funk ou o que seja, é, até esse olhar mais empático e menos preconceituoso nos ajuda muito, né? Então, quando eu me lembro mais jovem, eu tinha muito preconceito com as músicas. Hoje eu não gosto, mas preconceito diminuiu bastante, né? Assim, porque percebeu os movimentos, né? Os movimentos da música, os movimentos da escrita, inclusive, que eu não gosto. Hoje é legal uma coisa, porque ao ler muito, ler bastante, eu sei o que eu não gosto. Hoje eu sei facilmente que eu não gosto, então eu não gasto muito tempo lendo coisas que de fato não gosto, que ou são ruins pela escrita, ou são ruins pelo conteúdo, que não vibram muito comigo. Então eu abandono os textos que eu sei que não vão me ajudar de algum jeito, mas a diferença eu adoro. Então, por exemplo, eu leio poesia, eu adoro ler poesia, mas eu leio romance, ficção. Foi por ler Uhum. romance, ficção, que um dia eu consegui escrever um romance e é o meu quarto livro. E adorei, agora então eu quero escrever mais ficção. Mas ao mesmo tempo também, por exemplo, tem um gênero que é o conto, né? A estrutura de conto. Eu ainda não escrevi um conto nessa era moderna minha, assim. Eu escrevi quando era jovem, são horrorosos. Mas eu quero escrever conto. Eu recebi um convite essa semana para escrever um conto para uma coletânea que vai sair. E eu tenho que entregar na semana que vem. E vão me pagar, é pouco dinheiro, mas vão me pagar um dinheirinho para eu escrever esse conto. Eu poderia ter não topado escrever esse conto porque eu não tenho experiência no conto, mas eu tenho experiência da escrita. E eu quero me Aham. desafiar a escrever o gênero conto. Então eu topei sim, topei com a expressão cu na mão, mas eu adoro, é a coisa que eu mais gosto hoje. Eu me divirto quando eu topo fazer as coisas que eu não tenho muito hábito. Por exemplo, eu sou cronista do Jornal Popular, inclusive acabei de lembrar que eu tenho que entregar amanhã a crônica de sábado e tô lascado.
Mas não tô, porque... E aí isso vale para quem comentou aí. Engraçado como ele não conhece. Eu conheço, é bem isso mesmo. Eu sabia que tinha alguma coisa. Isso é uma característica. Isso é uma qualidade que eu tenho. Hoje ele foi ao mercado, fez compra no mercado, e aí ao passar no caixa, cadê a carteira dele, né? Esqueci a carteira e corri o risco. Dois riscos. Mas aí eu não escrevia crônica, mas já escrevia, já tinha os livros, e fui convidado pelo Jornal Popular a escrever crônica no jornal de 15 em 15 dias. Eu falei, putz, fudeu, né? Não sei escrever, mas eu topei na hora, porque é linda, é do Rio Amazonas, eu adoro a natureza, adoro as